Olá, seja muito bem-vindo. No nosso bate-papo de hoje a gente vai fazer a atualização do XPLG, que divulgou o seu relatório mais atualizado e fresquinho. Hoje é dia 11 de agosto, um domingão, e ele divulgou este relatório aqui no dia 7 de agosto, então alguns dias atrás. Vamos fazer o nosso combinado de sempre aqui, ó. Você vai deixando o seu dedo no like, vai se inscrevendo no canal, que eu vou entrando de solo aqui na primeira informação relevante para você, o quanto que ele vai pagar de dividendos neste mês de agosto. No dia 14 de agosto ele vai pagar 78 centavos por cota, o que dá um dividend yield mensal de 0,76%. Antes da gente mergulhar de cabeça aqui nos fundamentos, vamos ver se ele passa pelos nossos 3 filtros iniciais. O primeiro deles é o número de investidores. Ele tem 347 mil cotistas, então ele passa tranquilamente no nosso primeiro filtro. O segundo filtro, número de negócios na bolsa, 6.786, então ele também passa pelo nosso segundo filtro. Terceiro e último filtro, quanto de grana que giram esses negócios todos os dias na B3. Liquidez média diária nos últimos 30 dias, 3.706.000 reais. Então ele passa tranquilamente pelo primeiro, segundo e terceiro filtro. Bora mergulhar de cabeça aqui nos fundamentos, começando com valor patrimonial e valor das cotas negociadas na B3. O valor patrimonial por cota, com base no último relatório mais atualizado, R$ 112,93. Como eu falei agora há pouco, hoje é domingão, então a gente vai pegar por base aí quanto que fechou na B3 na sexta-feira, essas cotas, R$ 102,03. Opa, então nós temos aqui um PVP abaixo de 1, deságio, desconto. As cotas na bolsa estão sendo negociadas em valor inferior ao quanto tem de valor patrimonial em cada uma delas. Quanto que custa a brincadeira? Taxa de administração em regra de cascata de 0,95 a 0,75% ao ano. E caso ele exceda inflação mais 6%, você vai também pagar uma taxa de performance de 20%. Traduzindo todos esses percentuais em grana, você tem uma taxa de administração que custou R$ 24.100.000 reais ao longo dos últimos 12 meses. E ele não teve aqui, durante esse período, a cobrança da taxa de performance. Quem está investindo nesse fundo está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro, está superando os índices de referência ou não? É isso que a gente vai descobrir agora. Esse gráfico aqui puxa lá desde 2018 até o momento que nós estamos conversando. Vamos colocar aqui então na tela XPLG, a rentabilidade acumulada. Vale ressaltar sempre que a rentabilidade do FII, ela contabiliza a valorização ou desvalorização das cotas na bolsa e também os proventos que foram distribuídos ao longo de todos os meses. Aqui a gente vai colocar o CDI, vamos colocar aqui também o IMAB, que é o índice do Tesouro IPCA. É muito legal a gente sempre comparar com esse índice aí que ele costuma ir muito bem no longo prazo. E aqui nós temos o IFIX. Pois bem, então nós temos os 4 aqui na nossa tela. Vamos ver quanto que foi a rentabilidade de todo esse período. Então aqui o mais atualizado, 86,71% para o XPLG. Bacana. O IMAB ele acabou ficando ali pau a pau com o XPLG. Então isso mostra que o XPLG teve uma rentabilidade realmente muito boa no longo prazo, porque ele superou o mais difícil de todos, que é superar o IMAB, ele conseguiu superar o CDI e ele superou o IFIX, né, que é o mercado de FIIs como um todo, o Ibovespa dos fundos imobiliários. Então, este gráfico aqui de rentabilidade de longo prazo realmente é muito surpreendente, porque ele superou os 3 principais benchmarks quando a gente fala de fundos imobiliários. Vamos às últimas novidades e atualizações desse fundo, começando aqui com uma notícia que não é muito legal, né? A inadimplência, apesar de ser super baixa, de 2,6%, segue com aquela situação dos supermercados dia. Isso não é nenhuma novidade, porque eu já contei para você nas análises dos meses anteriores. O dia pediu recuperação judicial, estava com problema aqui nos pagamentos. Então vamos ver como é que está essa situação atualizada. Ó, o dia efetuou o pagamento do aluguel relativo ao centro de distribuição de Americana. Legal, notícia positiva. Mas não honrou com as obrigações relacionadas ao centro de distribuição de Ribeirão Preto, né? Essa parte é negativa. E também tem
uma segunda inadimplência aqui, relativas a uma locatária, eles não falaram quem é, né? Que está em tratativas também para saneamento, ou seja, para resolver essa pendenga aí, né? Eles também receberam a segunda e última parcela referente ao imóvel WTTP2, proporcionando um ganho de capital de 13 milhões e 600 mil reais. Teve também a entrada de um novo inquilino. O Grupo VIP ampliou pelo prazo de 4 meses sua operação para o único módulo vago de 15.049 metros quadrados no especulativo Cajamar. Então, aqui a gente tem uma taxa de vacância bem baixinha mesmo, 1,7%, menor patamar desde 2019. E ainda nós temos aqui a 7ª emissão de cotas, que eles estão querendo captar 280 milhões de reais. A gente conversou detalhadamente, profundamente também sobre essa 7ª emissão em relatórios anteriores aqui no canal. Ela segue em andamento. Vamos conhecer mais sobre os ativos imobiliários, então, do XP LG11. Aqui você está vendo na sua tela quais são os imóveis. Inclusive aqui embaixo você vai encontrar o endereço de todos eles. Se você tiver curiosidade específica sobre algum, basta você colocar esse endereço aqui no Google Maps para você ver qual que é a rodovia que ele está cortando, qual que é o contexto ali que ele está inserido. Isso é muito importante quando a gente investe em fundos imobiliários de tijolos, sempre tá bem atento, né, aonde que nós estamos colocando o nosso dinheiro. Aqui você vê a localização geográfica deles. Eles têm galpões aqui em Pernambuco e tem também no estado de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e o estado com maior relevância aqui, São Paulo. São 18 condomínios, 172 módulos, tem um empreendimento em construção, então mais de 1 milhão de metros quadrados de área construída, 58 inquilinos. Isso é muito bom, traz diversificação dos locatários. Caso um ou outro tenha um problema, tem vários outros para continuar pagando os aluguéis. A inadimplência, como a gente viu agora há pouco, né? Eu comentei com você o caso dos supermercados Dia e também um outro que eles não mencionaram o nome. A inadimplência bem baixinha, 2,6%. A vacância física, depois que teve aquela entrada de um novo inquilino, ela também permanece aqui num patamar muito saudável, 1,7% de vacância física, 1,5% de vacância financeira. A diferença entre ambas é muito simples. Vacância física, quantos metros quadrados você tem, quantos estão alugados. Vacância financeira, o quanto que você poderia ganhar se você não desse nenhuma carência, nenhum desconto, não tivesse ninguém pagando atrasado, né? E quanto efetivamente que está entrando ali no mês. Então, esta é a diferença entre vacância física e financeira. A gente vê aqui a evolução da vacância nos últimos 12 meses, né? Era um patamar já bem baixinho, igual eu estou mostrando aqui na tela para você, e agora com a entrada do novo inquilino reduziu mais ainda, né? Então tá num patamar realmente nota 10 aqui de vacância física do XPLG. Aqui a gente vê o vencimento dos contratos. Então, em 2024, 15% da receita imobiliária passa por expiração, e aí você pode renovar ou pode não renovar, né? Depende do interesse do inquilino. E aqui nós temos 5% de vencimento dos contratos para o ano que vem, o ano de 2025. Já as revisionais, e eu já expliquei em inúmeros vídeos, né, a diferença entre reajuste e revisional. Reajuste é aquilo que acontece todos os anos de você reajustar o aluguel pela inflação. Agora, revisional é diferente. Revisional é a propositura de uma ação revisional que você pode ali questionar se os valores estão sendo adequados em relação aos valores que estão sendo cobrados no mercado. Isso é revisional. É um direito que pode ou não ser exercido. Então aqui você está vendo que em 2024, 16% dos contratos estão aptos a passar por proposituras de ações revisionais e 14% em 2025. Aqui você vê quem são os inquilinos. Então nós temos a Via Varejo, Leroy, Renner, Mercado Livre, Grupo Pão de Açúcar, Mobile, B2W e outros 45% entram tudo nessa fatia aqui, tá? Então você também tem aqui bastante inquilino, tem pesos pesados e tem outros que juntos aqui também fazem um bom barulho. Vamos ver agora a estrutura de capital do fundo, começando com a parte boa, né? A parte dos ativos. Ele tem 90% em imóveis, ele está com 8% em aplicações financeiras e outros 2% em cotas de outros fundos de investimento imobiliário. E ele tem a parte dos passivos. Aqui está na tela para você as contas a pagar
são duas dívidas propriamente dito, né, de CRIs, que é essas duas que eu estou passando aqui o mouse para você. E ele também tem contas a pagar, que não é necessariamente uma dívida, mas é um passivo, ok? Aqui é todas as obrigações que ele tem a fazer os pagamentos. Somadas todas elas, 411 milhões de reais. Agora, CRIs mesmo, dívidas, são só esses dois aqui, tá? Esses outros são contas a pagar de aquisições de imóveis, igual você está vendo. Por exemplo, aqui ó, aquisição HGLG Washington Luiz. Ele vai ter que pagar 40 milhões e meio, mas em contrapartida, nesse caso específico aqui, ele também vai receber, né? Foi que mais ou menos um troca-troca ali entre XPLG e HGLG, que a gente também conversou aqui no canal profundamente os detalhes dessa transação que não faz tanto tempo assim que aconteceu. A dica que eu deixo aqui para o pessoal da gestão é deixar os números não apenas em percentuais de aplicações financeiras, mas em valores monetários, justamente para a gente sempre fazer aquela análise, né, de necessidade de liquidez que você precisa no curto prazo para fazer os pagamentos daquelas contas a pagar. Essa informação acabou faltando aqui no relatório para os investidores. Eles deixam os percentuais, quanto que tem de ativo de aplicação financeira, 8% do ativo são aplicações financeiras, a gente quer ver os números justamente para fazer a comparação ali com a parte das contas a pagar, igual a gente faz em outros fundos imobiliários, né? A necessidade de liquidez do curto prazo para as obrigações de curto prazo, aquelas que vão vencer nos próximos 12 meses. Fica aí a dica para a gestão, colocar só esse detalhezinho para ficar show de bola aqui. Vamos ver, portanto, os resultados mensais aqui do XPLG. Então, receitas de locação, 24 milhões 662 mil. Aí nós tivemos aqui lucros imobiliários, a gente conversou, né, do que são esses lucros imobiliários, aquela parcela ali que eles receberam, 13 milhões e 500 mil, receitas dos rendimentos dos FIIs que eles investem, 634 mil, resultado de vendas de FIIs, 245 mil, não teve nenhuma receita de CRI, e aqui LCI renda fixa, que é o, digamos, o caixa, entre aspas, assim, né, 1.435.000 reais. Você vai somar tudo que entrou de receita, 40 milhões e meio. Ok? Agora a gente vai para a parte chata, né? Mas que tem. Despesas. Despesas dos imóveis. 657 mil reais. Despesas operacionais. Aqui entra taxa de administração, a parte que vai para o administrador, a parte que vai para o gestor, 1.973.000. Reserva de contingência nada, despesas financeiras, aqui é a alavancagem. A alavancagem 1.693.000 é o que custou neste último mês de julho. Então você pega todas as receitas, aqui é que eu estou passando o mouse para você, subtrai todas as despesas, vai chegar ao resultado base de 36.200.000 reais. Quanto que eles distribuíram? Eles distribuíram 23 milhões de reais por cota, 78 centavos. Você vê que ao longo dos últimos 12 meses, o resultado foi de 286 milhões de reais e eles distribuíram 273. Então a distribuição está mais do que saudável, né? O resultado mesmo está acima do quanto que foi distribuído aos cotistas. Qual que é a conclusão da análise do XPLG11? Selo de qualidade para este fundo imobiliário de galpões logísticos. Quer saber também o que é uma excelente opção para você? Primeiro link na descrição ou nos comentários fixados, escolhe qual dos dois links você quer clicar. Venha conhecer a RC Wealth, a minha consultoria de investimentos. Nós te auxiliamos, gerenciamos a sua carteira de investimentos, tanto no Brasil quanto no exterior. Renda variável, renda fixa, não importa, escolhe a classe que você gosta que nós lhe auxiliamos. Então basta você clicar aqui no botãozinho azul, fale agora com um especialista, colocar o seu nome, o seu e-mail e o seu WhatsApp com DDD e depois aperta esse botão azul mais uma vez e pronto. Não precisa se preocupar com mais nada, deixe o resto comigo e com o meu time de especialistas. Nosso bate-papo vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.